Puder sentar, glória a Deus, glória a Deus. Prometo que vou ser rápido, mas eu não posso deixar de tudo isso que a gente viveu aqui, as coisas que nós ouvimos, a gente deixar de falar de algo que eu queria rapidinho que você abrisse no livro de Isaías, capítulo 6, eu quero ler 1 e até o verso 8. Prometo que vou ser extremamente rápido, mas eu preciso falar com você aqui nessa noite, antes de você ir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isaías capítulo 6, verso 1 até o verso 8. Enquanto você encontra o livro de Isaías capítulo 6, que nós vamos fazer a leitura, eu vou falar um pouquinho do panorama de como vivia Isaías, para que você possa entender essa palavra, que você possa sair daqui desafiado por Deus. Isaías vivia num momento muito difícil. Ele nasceu 740 anos antes de Cristo. Se você lê o livro de Isaías, você sabe muito bem disso, que na segunda parte do seu livro, ele começa a falar de Jesus, porque ele foi quem anunciou Jesus Cristo no Antigo Testamento. Ele é um evangelho no Velho Testamento. Deus usa ele para revelar o seu plano de salvação, descrito aqui no seu livro, no livro de Isaías. Deus fala com ele poderosamente, ele era um profeta do Senhor. Só que na primeira parte, ele vive um momento muito difícil, porque a realidade do povo era uma realidade difícil, e essa realidade daquele povo tem tudo a ver com a realidade que muitas vezes nós estamos vivendo hoje. E por isso que eu queria falar dessa palavra, porque eu creio que nessa noite Deus vai levantar Isaías aqui, em nome de Jesus. Deus vai levantar Isaías aqui, eu creio, irmão, em nome de Jesus. Isaías estava contemplando a morte do seu rei. O rei Uzias havia morrido, o trono não tinha ninguém, o país, a nação estava totalmente desorganizada, desestruturada e longe da presença de Deus. Deus levanta esse homem, e a gente vai ler aqui esse texto que está em Isaías capítulo 6, a gente vai ler do verso 1 até o verso 8, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Então ele teve uma visão. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdida, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoada o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Até aqui. A gente está vendo aqui um contexto muito parecido com o contexto que nós vivemos nos nossos dias atuais. Com a Bíblia aberta ainda, volta um pouquinho a página e vai em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, verso 4. Isaías capítulo 1, verso 4. Só um pedacinho, só para você entender como estava a nação naquele momento. E ele diz assim: e desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás.
porque a vez de ainda ser feridos, visto continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta de pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura e estranhos devoraram em vossa presença. A terra se acha devastada com uma subversão de estranhos. Até aqui, amém? A gente está vendo um cenário aqui de muita destruição, e a gente está vivendo um momento no nosso país que a gente tem visto isso, mas não se limita no nosso país, se limita no mundo como um todo, porque nós estamos vivendo os últimos momentos. Ninguém falou isso. Ontem o Robson ministrou aqui, ele falou isso também. A gente não tem lugar escrito, a gente não tem comprovação nenhuma, porque nós não sabemos o dia da volta de Cristo. Mas a gente tem a certeza, está ardendo no nosso coração, eu creio que está ardendo no seu coração, que nós estamos vivendo os últimos dias. A gente está vivendo um momento em que tem se cumprido todas as palavras. A gente tem visto momentos de destruição que assemelha aquilo que Isaías viveu. Só que esse momento em que nós estamos vivendo é o fim de todas as coisas. Nós estamos começando a viver um momento em que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Amém. Amém por isso. Agora, misericórdia para aqueles que não estão preparados é aqueles que estão lá fora, que não conseguem de alguma forma ser impactados pela palavra. E aqui, quando você vai no capítulo 6, a gente vê aqui um homem que ele recebeu uma missão da parte de Deus. E essa missão, que foi naquele tempo exclusiva para a vida de Isaías, do qual o anjo toca os seus lábios, essa mesma missão é também missão da igreja, não só de uma pessoa, mas de todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. A gente está vivendo a última colheita, pode ter certeza disso. A gente está vivendo num momento que a gente tem que viver pensando não mais nas coisas que a gente possa conquistar aqui. A gente tem que viver pensando nas coisas que nós vamos conquistar lá. Porque Jesus vai voltar para buscar a igreja, e se Ele não chegar na nossa geração, vai chegar um dia que nós vamos nos encontrar com Ele. Vai vir um dia que o sopro de vida vai ser retirado de você, e daí aquilo que você foi, aquilo que você viveu, vai repercutir na decisão para onde você vai. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador na eternidade, se você não aceitou Jesus de coração como seu único Senhor e Salvador, vai arder no fogo do inferno. A palavra de Deus é muito clara com relação a isso. E a gente precisa, em nome de Jesus, povoar o céu. Amém? A gente precisa levar o Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. E aqui eu vejo um homem, nesse capítulo que a gente leu 6, e nos 8 versículos, a gente vê 3 momentos na vida de Isaías. No primeiro momento, ele tem uma visão do alto. Ele estava vivendo uma catástrofe, mas de repente Deus deu uma visão para ele do céu. E quando ele tem uma visão do céu, ele vê uma maravilha, ele vê Deus sentado no seu trono e coisas maravilhosas acontecendo, e tudo dentro do governo de Deus, e a glória do Senhor enchendo toda a terra. Então ele olhava a catástrofe, mas quando ele olhava para lá, ele vivia um reino, ele estava vendo um reino sem rei. Talvez a gente está vivendo esse momento como um país sem presidente, porque a gente nem sabe quem vai ganhar. E a gente tem orado por isso, não é isso? Que temos vivido esse momento. E ele olha para cima, apesar de ele estar vivendo um país, uma nação totalmente desgovernada, na mão do diabo. As pessoas deixaram de cultuar a Deus, viraram as costas para o Senhor, vendo caos em todos os lugares. Ele olha para cima, e quando ele olha para cima, ele vê Deus sentado no trono, e ele sente uma paz muito grande, porque ele viu que tudo estava debaixo do governo do nosso Deus. Quando as coisas apertam na nossa vida, quando as dificuldades vêm, a nossa atitude deveria ser a mesma atitude de Isaías, olhar para o alto, porque o socorro nosso vem
do alto, vem das mãos do Senhor para as nossas vidas. E hoje, em nome de Jesus, eu não sei como é que você entrou aqui, como você está. Eu sei de uma coisa: Deus chamou para algo grande. Só que esse momento em que você está vivendo, em nome de Jesus, eu creio que talvez está atrapalhando você para que você possa viver o plano que Deus tem para a sua vida. Chegou o momento, irmão, nessa noite, em nome de Jesus, de você olhar, parar de olhar o caos que está ao seu redor e começar a olhar para o alto. Olhar para o Senhor, em nome de Jesus, porque Ele está no governo de todas as coisas. Confia nele. A segunda coisa que acontece aqui nesse texto de Isaías, o segundo momento que a gente vê Isaías, que automaticamente quando ele vê a glória do Senhor, quando ele vê o Senhor sentado no trono e as maravilhas que Deus possibilitou dele ver, naquele momento ele começa a olhar para dentro de si. E a primeira coisa que ele fala depois dele ver, ele começa a dizer: eu sou um homem de impuros lábios e convivo com um povo de lábios impuros. Ele começa a dizer: ó, eu estou vivendo num povo que está totalmente errado, um povo que está defamando Jesus, defamando Deus, que virou as costas para Deus, mas eu também sou esse cara. Eu estou vivendo também pecado, eu estou vivendo uma vida errada. Quando ele olha para Deus, para a glória do Senhor, ele consegue olhar quem realmente ele era e o momento em que ele estava vivendo. Deus levou ele a olhar para o seu interior quando ele olhou para cima. E em nome de Jesus, talvez é isso que a gente está precisando nessa noite. A gente olhar para cima, para a gente parar de olhar para o caos, olhar para onde virá o nosso socorro, olhar para Deus que está no governo de todas as coisas. Mas quando a gente tem a presença de Deus, quando a gente vê e contempla o Senhor, a gente também vai ser impactado, porque a gente vai poder ver o quanto errado nós estamos em muitas coisas da nossa vida. E quando ele revela isso, quando ele fala isso, algo acontece. Nesse momento em que ele começa a reconhecer, algo acontece. E o que acontece? Vem um anjo, e ele pega a brasa, e ele traz uma brasa viva, e ele pega essa brasa viva, ele toca em algum lugar de Isaías. Aonde ele toca? Na boca dele. E quando ele toca na boca, acontece um milagre. Qual o milagre? Os pecados dele, tudo aquilo que estava afastando, que foi revelado quando ele olhou para cima, foi colocado, jogado fora dele, não pertencia mais a ele. Ele recebeu o perdão de Deus. Ele teve naquele momento, aquela brasa, ele simboliza o Espírito Santo, que naquele momento estava simbolizado naquela brasa que tocou os lábios de Isaías. Mas hoje o Espírito Santo está aqui querendo tocar você, mas não para visitar você, para habitar em você. Quando você começar a olhar para cima, você vai começar a ver o quanto que a gente está errado nas nossas convicções, nos nossos planos. A gente fala que prioriza Deus, mas muitas vezes a gente não está priorizando a Deus, a gente está priorizando todas as coisas, menos Deus. Começa a pensar um pouquinho. Nós sabemos quantas vezes a gente já aprendeu, você já leu na palavra, já foi ministrado aqui, que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, amar a Ele sobre todas as coisas. Jesus nos ensinou assim, mas a gente não ama Jesus acima de todas as coisas, nós não amamos Deus acima de todas as coisas. Aquilo que nos traz prazer, nós colocamos amor nisso. E quando o diabo vem rapidinho, ele coloca uma armadilhazinha para nós, a gente cai nessa armadilha, a gente deixa Deus de lado e começa a olhar só para aquilo que a nossa carne quer. Mas hoje Deus está mostrando para a gente que a gente tem que olhar para o alto, porque do alto a gente vê a glória dele, e a gente vai abrir a nossa mente para entender a dimensão de que realmente é Deus. E a partir desse momento você vai poder entender que a sua vida talvez está totalmente errada, e o que o Senhor quer que você seja hoje é que você seja santo, separado. Não é santo descrito muitas vezes lá na igreja católica, a gente aprende. São homens, lá sim, são homens santos que foram separados. Não é santo na questão que a gente precisa adorar. Você não vai ser adorado, mas é santo que você está separado do mundo. Santo significa separado, que você vai parar de viver uma vida de estar misturado com o mundo, e agora você vai ser peneirado e separado para Deus, vivendo uma vida onde Deus está no centro da sua vida. Agora você vai conseguir só como? Quando o Espírito Santo de Deus, simbolizado na vida de Isaías, numa brasa viva, tocar a sua vida e habitar seu coração.
E Ele está aqui, em nome de Jesus. E eu creio que Ele está falando com você. Em nome de Jesus, quando a gente olha para a glória do Senhor, a gente consegue entender e olhar o quanto que nós somos sujos. E eu estou aqui falando isso, sou o primeiro da fila. Eu estou aqui em primeiro lugar. Hoje à tarde, quando eu estava pensando sobre essa palavra, Deus falou muito comigo, porque eu vi quanto que eu sou nada, lixo, e que sem a presença de Deus eu não sou ninguém. Eu careço da presença de Deus. Eu preciso parar de olhar para cá, olhar reto, ter uma visão limitada das coisas. Eu preciso olhar para o alto para mim poder me consertar e assim eu poder viver uma vida diferente, uma vida que Deus tem prazer de que eu viva. E assim também é com você. O Senhor está aqui, eu tenho certeza que Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua história, Ele vai mudar, amém? Você crê nisso? Glória a Deus. E a terceira coisa que nós vemos aqui revelada, terceira coisa, ele viu uma necessidade. Isaías viu uma necessidade. A primeira coisa, ele teve uma visão. A segunda coisa, quando ele viu a visão, ele começou a olhar para dentro dele e ver quem ele era. E a terceira coisa, ele recebe aquilo do anjo, a brasa viva toca nos seus lábios, ele é purificado, ele é santificado naquele momento. Daí a terceira coisa que acontece, ele vê uma necessidade, porque no versículo 8, Deus pergunta para ele, pergunta, quem eu enviarei? E ele foi o primeiro a poder levantar a mão e responder, envia-me a mim. Ele reconheceu que havia uma necessidade. Ele diz, agora que eu não estou mais com pecado, que o Espírito Santo habita em mim, que eu tomei a decisão da minha vida de poder viver uma vida reta, uma vida que agrada ao Senhor. Senhor, estou preparado, envia-me a mim, que eu possa cumprir com a minha missão, que aquilo que o Senhor tem para a minha vida possa acontecer. Eu estou disponível para o Senhor agir. Ele viu a necessidade, e a gente está vendo a necessidade lá fora. Quantas pessoas perdendo as suas vidas, pessoas tirando as suas vidas. Isso é muito triste. Pessoas decidindo tirar as suas vidas. Por que será que uma pessoa tomou a decisão de tirar a sua própria vida? Porque ela não está contente, porque ela quer viver, mas não consegue viver. Ela está dando grito para viver. E muita gente, as pessoas talvez que estão ao redor, preocupadas com tanta coisa. E a gente como igreja, preocupado com tantas coisas que está longe daquilo que Deus tem para nós. E a gente acaba sendo negligentes. E a pessoa que quer viver, ela não consegue, ela toma a decisão de tirar a sua própria vida por não conseguir viver. Ela encontra a solução em tirar a sua vida, já que ela não consegue viver a vida que ela espera viver. Agora, cadê a gente? Cadê a igreja? Cadê cada um de nós lá, falando do amor, dando um abraço, emprestando o ouvido, entendendo as pessoas da maneira que elas são? Quantas pessoas que a gente convive, que a gente anda todos os dias, que a gente se encontra todos os dias, e que está esperando de nós uma atitude, esperando uma palavra sua, esperando uma palavra que possa edificar a vida delas, e a gente está com os lábios trancados. E hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo quer tocar na sua boca, e abrir a tua boca, irmão, e abrir teu coração, para que você possa ser essa pessoa que Deus quer usar. E quando você ser essa pessoa que Deus quer usar, ninguém mais segura, irmão. Daí você vai cumprir com a missão, e foi isso que Isaías se propôs a viver. Essa experiência de Isaías não é só para ele, é para cada um de nós essa noite. Deus está chamando Isaías nessa noite para uma missão que a gente tem pela frente. A gente tem uma missão grande. Em Romanos capítulo 10, verso 14, diz de uma necessidade. Vamos abrir lá, Romanos, para a gente terminar. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos 10, verso 14. Olha a indagação do apóstolo Paulo, dizendo: como porém invocarão, diz assim, todo aquele que invocar o meu nome, no verso 13, todo aquele que invocar o meu nome, o nome do Senhor será salvo. Daí ele diz, no 14, como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Amém? Como que a gente vai querer que essas pessoas habitam o céu se a gente não fala do amor de Jesus para ela? Como que a gente vai conseguir isso? Como é que a gente vai conseguir povoar o céu e cumprir com a nossa missão se a gente está com o braço cruzado priorizando as coisas da nossa vida? Estou dizendo que você tem que deixar seu trabalho para que você possa cumprir com a sua missão. Não estou dizendo isso, entenda. Mas a sua missão talvez está dentro do seu trabalho. Não estou dizendo para você deixar a sua família para poder pregar o evangelho lá na África. Eu estou dizendo que talvez a tua missão está dentro da tua casa, dentro com seus filhos, com a sua esposa, talvez com seu pai, com a sua mãe, pessoas que estão perto de você. Eu faço a missão, eu me considero um missionário, faço a obra do Senhor e tenho um trabalho secular. Eu trabalho. Então não existe o que possa impedir de você viver aquilo que Deus tem de propósito na sua vida. Agora, você precisa agir, a gente precisa falar, a gente precisa levar o evangelho para as pessoas, a gente precisa viver o evangelho para que as pessoas possam ver o evangelho em nós quando a gente não consegue falar. Porque às vezes o agir, o viver, dá muito mais impacto na vida das pessoas do que o falar. E o Espírito Santo habita em você. Se você entender isso e viver aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus, a gente vai ver uma transformação, não é só no Ministério Sou Vivo, vai se ver uma mudança de vida, mudança de atitude na nossa cidade, vai ser impactada. Daí Cianorte vai deixar de ser conhecido como a cidade do vestuário, que está muito longe de ser, já foi, vai deixar de ser, para ser a capital do avivamento, onde um povo levantou para falar de Jesus e grandes coisas aconteceram naquela cidade através dessa mudança. Às vezes a gente está tão preocupado com política e discutindo política. Claro que a gente tem que fazer isso, mas o mais importante do que a gente discutir política é a gente orar pelos nossos governantes. Porque a palavra de Deus diz que quem vai governar nosso país, eu não sei quem é, tem vários candidatos, não sei, mas eu tenho uma palavra do Senhor que diz: quem vai estar lá, o Senhor vai pôr. E pode ser até um ímpio, mas o Senhor vai mudar a vida dele se a igreja orar. Aí Deus vai mudar a vida dele, vai revolucionar a vida dele, tudo que está em volta dele, se nós como igreja começarmos a fazer a nossa parte, de orar, de interceder, de verdadeiramente viver o evangelho, não só no culto de domingo, mas todos os dias. O Senhor hoje, Ele quer tocar em você, e Ele vai fazer uma obra grande, amém? Queria que você ficasse de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Às vezes a gente fica preocupado, né? Como é que Deus vai usar para poder me abençoar, para que eu possa levar o evangelho para alguém? Como é que Deus vai fazer isso? Irmão, Deus Ele vai usar, nem que for um ímpio, para poder fazer com que a vontade soberana dele aconteça. Independente, se a gente orar, se a gente interceder, se a gente parar de virar as costas para Deus e viver o verdadeiro evangelho, a partir de nós, a gente vai começar a fazer uma revolução no nosso país, que eu creio, pela fé, em nome de Jesus, que a gente vai ver algo tremendo acontecer. Não importa, pode ser um ímpio. Vou contar uma história para você enquanto o pessoal está aqui. Em nome de Jesus, escuta essa história. Tinha uma senhora, e essa senhora estava passando uma dificuldade muito grande, e ela estava precisando de um recurso financeiro para comprar alimento. E tinha uma rádio gospel na cidade, e ela resolveu ligar na rádio gospel para pedir uma ajuda, uma cesta básica. E ela ligou, e quando ela ligou, tinha outra pessoa que estava ligada e sintonizada na rádio, que era um bruxo. E esse bruxo resolveu fazer o seguinte, falou: eu vou pregar uma peça nessa mulher para ela poder parar de ficar ouvindo essa rádio e louvando e engrandecendo o nome desse Deus. Ele chamou os empregados do bruxo lá, o bruxo chamou seus empregados e disse assim: vai lá e compra mas assim, o que você tiver de melhor no mercado, toque o dinheiro, pá! Vai lá agora, compra uma compra grande e leva na casa dessa mulher. Daí na hora que ela estiver guardando, recebendo as coisas, ela vai perguntar quem foi que mandou. Daí você pega e diz assim: quem foi que mandou foi o diabo.
Daí os caras foram lá, fizeram uma compra, compraram de melhor que tinha no mercado. Pegou, levou para a irmãzinha, tocou lá a campainha, levou a irmãzinha, oh, glória a Deus, recebeu aquele povo lá do mal. Começou a colocar a compra e ela não perguntou. E ela não perguntou quem tinha dado. Daí eles falaram assim, nós vamos chegar sem essa resposta, não vamos fazer aquilo que o chefe falou, vai dar problema. Vamos perguntar para ela, vamos falar para ela? Vamos. Daí eles falaram assim para a mulher, você não quer saber quem foi que trouxe para você essas coisas? Daí a mulher olhou para eles e disse assim, eu não quero saber não. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, até o diabo obedece. E é verdade, irmão. Quando Deus fala, até o diabo obedece. Então não interessa de onde vem a provisão. Quando você tem um coração no Senhor, Ele vai usar pessoas, Ele vai usar situações para que você possa cumprir com a sua missão, para que você possa desempenhar aquilo que Deus tem para a sua vida. O propósito de Deus vai acontecer na sua vida. Amém? Só que nessa noite você precisa sair daqui, em nome de Jesus, com essa experiência que Isaías teve, de ser tocado, a brasa viva, ser tocado nos seus lábios. O Espírito Santo de Deus quer tocar em você nessa noite. E eu queria agora que nós pudéssemos ter um tempo de oração. Em nome de Jesus, aonde você está? Eu não vou chamar você aqui para frente. Não vou. Porque eu entendo que isso é uma busca de todos nós. Se você está aqui e não está buscando isso, você está errado, você está no lugar errado. Se você está aqui e você não quer a presença do Espírito Santo na sua vida, você não quer olhar para dentro de si, reconhecer os seus erros, para que você possa se consertar com o Senhor nessa noite, para que você possa estar santificado, separado, para poder viver uma experiência que Deus tem para você lá fora, e nos dias que virão, até o dia que o Senhor vai voltar, você está no lugar errado. Porque nesse lugar aqui, quem comanda, quem manda é o Espírito Santo de Deus, e Ele está hoje batendo a porta do seu coração. Ele está dizendo para você que você precisa abrir a porta do seu coração. Ele está dizendo que talvez um dia você já abriu a porta do seu coração, mas tem muita coisa, muita sujeira. Você foi guardando muita coisa que está incomodando e que não tem permitido que o Espírito Santo possa agir através da sua vida. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de limpeza. Hoje é dia da gente olhar a glória do Senhor e a gente poder contemplar um Deus vivo, poderoso, um Deus que está presente neste lugar, um Deus que tem sustentado as nossas vidas, um Deus que tem sustentado cada projeto que aqui foi falado, um Deus que tem entregue para nós, para mim e para você, uma missão. E esse Deus que é o dono da missão, Ele está aqui para poder suprir todas as suas necessidades a partir do momento que você simplesmente olhar para dentro de si, tirar dentro de si tudo aquilo que não presta. Eu não sei como é que você veio, eu não sei como é que você entrou, eu não sei como é que foi seu domingo, mas posso dizer, por experiência própria, eu tenho coisas que eu preciso deixar aqui, eu vou deixar em nome de Jesus. Porque quando eu olho para a glória do Senhor, eu consigo olhar o quanto eu sou sujo, o quanto que eu preciso ser limpo por Ele, como que todos os dias eu preciso ser purificado por Ele, para que eu possa acordar de manhã e estar santificado para poder ser um homem segundo o coração de Deus, para que possa levar o Evangelho aonde ainda não chegou, para as pessoas que estão morrendo, para as pessoas que estão morrendo sem Jesus, que estão indo para o inferno, porque muitas vezes eu tenho me calado, eu tenho pensado em tantas coisas, pondo tanta coisa e esquecendo da minha missão. Que em nome de Jesus, que você possa ser impactado nessa noite com isso, que Deus possa falar muito ao seu coração. E agora eu queria convidar você por um momento, que você pudesse fazer a sua oração. Eu não queria que você orasse nesse momento por ninguém. Esquece quem está do seu lado, direita, esquerda, frente e trás. Eu não quero que você fique lembrando das pessoas que talvez amanhã você vai ter que falar de Jesus, porque o Senhor vai te incomodar. Não é isso. Nesse momento agora eu queria te preparar, irmão, para uma missão grande que Deus está te dando. E para isso você precisa ser tocado pelo Espírito Santo, e Ele tem que habitar dentro de você. Então, em nome de Jesus, que agora você possa orar, abrir seu coração, que você possa pedir para que Deus possa mudar e te dar força. Porque tem gente tentando mudar, mas tem esquecido desse momento do Espírito Santo. E sozinho, irmão, com a força do seu braço, você vai fracassar, você vai errar.
você não vai dar certo. Talvez você vai conseguir andar um pouquinho, mas logo vai vir uma armadilha. E porque você não está blindado com o Espírito Santo, você vai cair, você vai pecar, você vai se afastar da presença dele. Mas hoje o Senhor está dando a chance de você ser blindado pelo Espírito Santo, de você receber aquilo que Isaías recebeu, e como Isaías mudou a história daquela nação naquele momento, como ele foi usado. Ele foi o precursor do Evangelho lá no Antigo Testamento, 700 anos antes de Jesus nascer. Deus usou a vida deste homem poderosamente, quer usar a sua vida nessa noite. Deus quer mudar você, Deus quer transformar você, mas você precisa querer, você precisa buscar. Depende de você. Você não é pequeno. Quando o Espírito Santo de Deus está em você, quando o Espírito Santo não está com você, você não é nada, como eu também não sou nada. Nós somos pó, a gente não serve para nada. Mas quando o Espírito Santo está sobre nós, quando a presença de Deus está na nossa vida, daí nós temos força para poder vencer qualquer obstáculo. É o Espírito Santo que roubou aquela funda com Davi, que derrubou aquele gigante. É o Espírito Santo que estava na presença, na vida de Sansão, que tinha uma força sobrenatural. E esse Espírito Santo que está na vida de todos aqueles homens narrados na Bíblia é o mesmo que está aqui hoje e que quer fazer parte da tua vida. Basta você desejar, basta você querer, basta você orar, basta você entregar a sua vida para Ele. E Ele quer mudar a sua vida. A misericórdia do Senhor está sobre a sua vida hoje, te alcançou. As misericórdias do Senhor estão conosco todas as manhãs e chegou hoje na tua vida, porque hoje você está tendo a chance de ser revestido do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus que está aqui. E agora, em nome de Jesus, que você possa fazer a sua oração. Enquanto eles vão louvar um cântico, eu queria que você tivesse seu tempo com Deus. Esquece o tempo, esquece do relógio, esquece da preocupação da segunda-feira. Pensa em você agora. Em nome de Jesus, olha para a glória do Senhor. Seja tocado pelo Espírito Santo nessa noite. Em nome do Senhor Jesus.